Há vários métodos de comunicação usados para compartilhar informações entre as partes interessadas do projeto. Esses métodos podem ser classificados de um modo geral em comunicação interativa, que ocorre entre duas ou mais partes que estão realizando uma troca de informações multidirecional em tempo real. Esse tipo de comunicação utiliza artefatos de comunicações como reuniões, telefonemas, mensagens instantâneas, algumas formas de mídias sociais e videoconferência. A comunicação ativa é encaminhada ou distribuída diretamente para destinatários específicos que precisam receber as informações. Esse tipo de comunicação garante que as informações sejam distribuídas, mas não que tenham realmente chegado ou tenham sido compreendidas pelo público-alvo. Os artefatos de comunicação ativa incluem cartas, memorandos, relatórios, e-mails, faxes, correios de voz, blogs e comunicados à imprensa. Outro tipo de comunicação é a comunicação passiva, que é usada para conjuntos de informações grandes e complexos ou para públicos grandes e requer que os destinatários acessem conteúdo a seu critério, em conformidade com procedimentos de proteção. Esses métodos incluem portais da web, sites da intranet, e-learning, bancos de dados de lições aprendidas ou repositórios de conhecimentos. Diferentes abordagens devem ser aplicadas para atender às necessidades das principais formas de comunicações definidas no plano de gerenciamento das comunicações. São elas a comunicação interpessoal, onde as informações são trocadas entre indivíduos, em geral presencialmente. A comunicação de grupos pequenos, que ocorre dentro de grupos de cerca de 3 a 6 pessoas. Comunicação pública, um único palestrante fala para um grupo de pessoas. Comunicação de massa, praticamente não há vínculo entre a pessoa ou o grupo que envia a mensagem e os grupos grandes, às vezes até mesmo anônimos, para quem as informações são direcionadas. Temos também as redes de comunicação de computação social, que apoia tendências de comunicação emergentes de muitos para muitos, suportadas pela tecnologia e mídia de computação social. Os artefatos e métodos de comunicação possíveis incluem os quadros de avisos, boletins informativos, revistas internas ou revistas eletrônicas, cartas para funcionários ou voluntários, comunicados à imprensa, relatórios anuais, e-mails e intranets, portais de web e outros repositórios de informações para comunicação passiva, conversas por telefone, apresentações, síntese para equipes ou reuniões de grupo, grupos de discussão, reuniões presenciais, formais ou informais entre várias partes interessadas, grupos de consulta ou fóruns de funcionários e tecnologias e mídias de computação social. As habilidades interpessoais e de equipe que podem ser usadas nesse processo incluem a avaliação de estilos de comunicação, que é uma técnica usada para avaliar os estilos de comunicação e identificar o método, formato e conteúdo de comunicação preferido para as atividades de comunicação planejada. Uma outra habilidade seria a consciência política, que ajuda o gerente do projeto a planejar as comunicações com base no ambiente do projeto, bem como no ambiente político da organização. A consciência política refere-se ao reconhecimento das relações de poder, formais e informais, e também à disposição para operar dentro dessas estruturas. O entendimento das estratégias da organização, saber quem detém poder e influência nessa área e desenvolver uma capacidade para comunicação com essas partes interessadas são aspectos da consciência política. A consciência cultural é um entendimento das diferenças entre indivíduos, grupos e organizações e adaptação à estratégia de comunicação do projeto no contexto dessas diferenças.
Essa consciência e quaisquer ações consequentes minimizam equívocos e falhas de comunicação que possam resultar de diferenças culturais dentro da comunidade de partes interessadas do projeto. A consciência cultural e a sensibilidade cultural ajudam o gerente do projeto a planejar comunicações com base nas diferenças culturais e nos requisitos das partes interessadas e dos membros da equipe. Uma outra ferramenta que pode ser utilizada é a representação de dados. E uma técnica de representação de dados que pode ser utilizada nesse processo é a matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas. Essa matriz exibe lacunas entre os níveis de engajamento atual e desejado de partes interessadas individuais. Pode ser analisada adicionalmente nesse processo para identificar requisitos de comunicações adicionais, além dos relatórios periódicos, como um método para fechar quaisquer lacunas de nível de engajamento. Reuniões também podem ser utilizadas. Elas podem incluir reuniões virtuais ou presenciais e podem ser apoiadas com tecnologias de colaboração de documentos, incluindo mensagens de e-mail e sites de projeto. O processo planejar o gerenciamento das comunicações requer discussão com a equipe do projeto para determinar a maneira mais apropriada de atualizar e comunicar as informações do projeto e para responder às solicitações de várias partes interessadas por informações.